Não fique aflito. Eu garanto para você que o seu problema é muito maior do que você pensa. E aí, pessoal, tudo bem? Depois de uma chamada dessa, hein? O que será que eu vou falar aqui? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço, né? Eu tive um período de Covid e aí acho que isso me desanimou um pouco de postar. Mas estamos aqui de volta, beleza? Então vamos lá. O que eu queria dizer para vocês hoje é o seguinte: qual é o seu maior problema? Qual é o maior problema que uma pessoa pode ter? Então vamos pensar, será que para uma mãe o maior problema que ela pode ter é um filho doente? Vamos imaginar uma criança com um câncer gravíssimo, uma coisa intratável, incurável? Ou será que para uma mãe ter um filho com problema de drogas? Será que isso é o pior problema que dá para uma pessoa ter? E para você, qual é o maior problema? Será que o seu maior problema é a solidão? Você é uma pessoa sozinha? Você se sente carente? Você se sente injustiçado? Ou será que o seu problema é o mal do século? É o dinheiro? Qual é o pior problema que você consegue imaginar para você ou que você consegue imaginar para uma pessoa? E vamos falar a verdade, hein? Dá para a gente imaginar um monte de coisas ruins, um monte de coisas tristes. A gente está vivendo esse momento de guerra lá na Ucrânia, aquela barbaridade toda. A gente fica super sensibilizado. Já com quantos noticiários eu acabei chorando, porque realmente é uma coisa muito triste e problema é o que não falta no mundo. Então eu tenho certeza que você consegue imaginar, tanto para você como para outras pessoas, problemas terríveis. Mas como eu disse aqui na nossa chamada, o seu problema na realidade é pior do que qualquer uma dessas coisas que você tenha pensado. Mas eu pensei coisas terríveis aqui, mas eu garanto, o problema é pior. Não, você está enganado, cara. Eu pensei coisa absurda aqui, mas eu te falo, você está enganado e o problema é pior do que isso que você imaginou. Então vamos à Bíblia aqui. Eu já falei várias vezes sobre o livro de Romanos. Romanos é uma carta, na verdade é uma carta, é uma epístola paulina, foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque ele pretendia fazer uma viagem até a Espanha, e para ele estender essa viagem pela Espanha, ele passaria pela igreja de Roma primeiro. Então ele escreve uma carta se apresentando a teologia dele, é uma coisa fantástica. E Paulo, então, explicando algumas coisas para os romanos, vamos lá, ó. Lá no capítulo 3 da carta de Paulo aos romanos, lá no versículo 21, então Romanos 3, versículo 21, está escrito o seguinte: mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Agora presta atenção. Todos, vou repetir, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Tem outra versão, essa é a nova tradução na linguagem de hoje, tem outra tradução que diz o seguinte, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, sem exceção, todos os seres humanos estão destituídos da graça e da presença de Deus. E se todos nós estamos destituídos da graça de Deus, o que é que nos aguarda? E aqui o texto está falando que Deus é justo.
O que nos aguarda? Bom, Deus é um Deus irado com a humanidade. Eu não sei se você sabe, mas você provavelmente é uma pessoa que está em briga com Deus. Uma coisa é você brigar comigo, outra coisa é você brigar com o Tonho, outra coisa é você brigar com a Zefa, outra coisa é você viver num estado de inimizade com Deus. Então Deus é justo, Deus está irado, Deus não está com birra, Deus não está nervosinho, Deus está justamente irado com a humanidade. É uma ira santa, é uma ira justa. E o que nos aguarda, então, para essa humanidade pecadora, para essa humanidade que está destituída da glória de Deus? O que nos espera? Bom, o que nos espera é o inferno. Então, você acha que o seu problema é a sua doença? Você acha que o seu problema é a sua deformidade física? Você acha que a sua doença é o seu desemprego, é a sua falta de dinheiro, é a sua tristeza? Mas eu te falo, todos esses problemas que eu estou dizendo aqui são problemas passageiros, eles passam com a vida. Agora, o inferno, ele vem com a morte vai chegar para todo mundo e é uma coisa que dura para sempre. Agora nós vamos lá para o livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João foi o último apóstolo a falecer, então ele já estava bem velhinho, os outros todos provavelmente já tinham morrido. E ele estava na ilha de Patmos, ele estava num exílio, fugindo da perseguição, provavelmente. E ele tem uma visão. Ele escuta uma voz, os céus se abrem e ele é levado para ver as coisas que aconteceriam no futuro. Aí ele escreve o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que as pessoas morrem de medo, tem toda uma mística, mas é porque ele é o gênero apocalíptico. Ele foi escrito de uma maneira extremamente simbólica. E ele não é um livro para assustar as pessoas. O problema é o misticismo que as pessoas fazem em cima desse livro. Mas o Apocalipse é um livro lindo e maravilhoso que ele mostra a vitória da igreja de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre tudo. E você tem que lembrar que na época em que ele escreveu essa carta, nós estávamos em pleno Império Romano. O Império Romano tinha algo em torno de 15% de escravos. Isso dava algo em torno de 6 milhões de escravos. E os novos crentes, as pessoas convertidas ao cristianismo, em sua grande maioria, eram escravos, era gente pobre, era gente sem direitos, era gente sofrida, era gente que agora estava sofrendo uma perseguição muito grande e eles eram ninguém. E aí é escrito o Apocalipse, mostrando que Deus toma as dores dessas pessoas. Fala que essas pessoas têm um nome, porque escravo às vezes não tinha nem nome. Já pensou que triste? Você não tem nem direito a um nome. Então, Apocalipse é uma coisa muito bacana de você ler, estudar. Então, se a gente for para o capítulo 20 de Apocalipse, e vamos lembrar, não faça uma leitura literal, imaginando essas figuras escabrosas, bicho com um monte de cabeça. Vamos lembrar que isso é uma linguagem apocalíptica. Mas a mensagem é clara. Cristo vai voltar para levar a sua igreja. Então, lá no capítulo 20, tem o julgamento final, a partir do versículo 11. Então tá lá, o título é o julgamento final. Então eu vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram o que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte.
Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Lembra que eu já comentei com vocês em outro vídeo que a gente vai morrer. Quem é salvo em Cristo, o espírito vai para junto de Cristo, o corpo vai para o pó, que quando Cristo retornar, nós vamos ressuscitar em corpos materiais, mas não vai ser esse nosso corpo aqui, vai ser um corpo diferente, um corpo glorificado, e alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a morte eterna. Então aqui em Apocalipse está mostrando a segunda morte, que as pessoas foram julgadas de acordo com as suas obras. E se a gente ler lá em Romanos, ninguém consegue ser salvo pelas suas obras. Então todo mundo está condenado ao inferno. Agora, como é que a gente escapa do inferno? De novo, se você quiser voltar lá em Romanos 3, tá? Em Romanos, capítulo 3. Mas agora, versículo 21, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que a gente escapa do inferno. A gente escapa do inferno crendo que Jesus veio, que Jesus é Deus, se fez homem, morreu, depois de 3 dias ressuscitou e pagou pelos nossos pecados. É assim que a gente resolve o nosso maior problema. Oh, mas eu tenho problemas tão urgentes. Você pode ter problemas muito urgentes, mas esses problemas urgentes vão passar. Seja porque vão se resolver, porque não vão se resolver, ou seja pela sua morte. Agora o inferno não. O inferno é um momento que cedo ou tarde você vai se deparar com ele. Então, não fica triste não, porque dá para piorar muito a sua vida. Mas olha que mensagem linda. Você sabe que a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, quais são as boas novas? Quais são as boas notícias? As boas notícias, as boas novas, é que se você se arrepender da vida que você levava, se você crê nessa palavra que eu te falei, você está salvo. E aí, hoje, estou gravando esse vídeo, vai ter o sorteio da Mega Sena, 190 milhões. Se você ganhasse na Mega Sena, você ia ser a pessoa mais feliz do mundo, eu acredito. Pois a pessoa que é salva deveria ter essa alegria. Eu falo, cada pessoa que é salva é uma pessoa que ganhou na Mega Sena celestial e às vezes fica aí, de cabeça baixa, meio esquisito. Você tinha que festejar muito, porque é muito melhor do que ganhar na Mega Sena. Isso daí é infinitamente melhor. Mas eu já ouvi um pastor falar que tem 2 coisas muito difíceis. Uma é deixar um pecador triste. É muito difícil, é o que eu estou tentando fazer aqui. Estou tentando deixar os pecadores tristes com a notícia do inferno, mas que também é muito difícil deixar uma pessoa salva, um crente feliz, porque o crente, apesar de salvo, às vezes fica ali com aquela cara de coitadinho. E na realidade você tinha que se alegrar por tudo aquilo que Cristo fez por você. Pessoal, meu vídeo para variar já está um pouquinho longo demais. Essa é a minha mensagem para vocês, que você reflita sobre isso, que os seus problemas, o mais complicado tem solução, e se você resolver o problema mais complicado, com certeza os menos complicados vai ser mais fácil da gente lidar. Eu não estou dizendo que não é grave o problema que você tem, é grave sim, e você pedindo a Deus, Ele pode te ajudar a resolver, mas a gente tem que ter em mente o que é o mais grave, aquele que todo mundo, numa determinada hora, vai se confrontar. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, que você tenha uma semana maravilhosa pela frente. Um grande abraço, tchau, tchau.